Muito bem, mais uma semana comentando os animes desta temporada. Essa semana teremos Urso comentando Mahotsukai no Yome, o episódio passado que ele não comentou, e esse dessa semana, então os episódios 2 e 3. E nessa semana, antes de realmente ir para a parte que interessa para vocês, que é o Urso, vocês vão ter que me acompanhar num processo de eu tentando entender o que os animes que eu estou assistindo querem dizer. Se eles querem dizer alguma coisa. Semana passada, falando de Inuyashiki, eu falei que eu achei o anime vazio. No sentido de que parece que ele tem discussões, mas ao mesmo tempo também parece que é só pra você ter dó do personagem principal. Tipo, olha como ele sofre. Então parece que pode ter um comentário sobre o tratamento dos cidadãos mais velhos da nossa sociedade e tudo mais, mas eu realmente acho que não é isso. Eu acho que realmente é só pra que você sinta a pena do senhorzinho Inuyashiki. Nesse episódio aconteceu exatamente a mesma coisa, porque a gente tem o outro lado, o moleque do ensino médio, que também passou pela mesma coisa que o senhorzinho Inuyashiki passou e virou um robô, só que ele é o oposto. Enquanto o senhor Inuyashiki sentiu-se completo ao ajudar alguém, porque essa foi sempre, ele queria ser útil pro mundo, e ele ajudou, ele salvou uma vida, então ele se sentiu completo. Esse cara é o total oposto, ele se sente completo matando alguém, porque ele é um cara vazio. Mas aí a gente tem uma situação onde ele escolheu, o autor, Hiroya Oku, do mangá, eu acho que esse é o nome do cara, escolheu propositalmente, deliberadamente, um senhorzinho de idade, que inclusive, como eu li 3 volumes do mangá, tem um certo ponto onde o senhorzinho de idade... Não vou dar esse spoiler não vou dar esse spoiler. Deixa pra quando vocês forem assistir. Mas enfim, tem o senhorzinho de idade que é preterido pelo resto da sociedade, mas ele quer ajudar, quer ser um grande herói. É o Inuyashiki Last Hero, é o nome do anime. Enquanto o moleque mais jovem é um moleque vazio, que tipo, comenta que ele viu alguém se jogar na frente de um trem. E o amigo dele fala, e aí? O que você vai falar disso? Não tenho nenhuma opinião. Porque o moleque é vazio, ele não tem... Ele é uma casca vazia de ser humano. E ele é um moleque jovem que só fala de Shonen Jump e de One Piece. E xinga Gantz. Ele até tem uma fala que eu acho muito engraçada, que é a internet já decidiu que Gantz é uma bosta. É bem engraçada essa fala. Mas isso pode ser uma crítica direta à atual juventude japonesa que se enche de entretenimento vazio e não pensa em nada e que não tem discernimento de nada e que não tem opinião própria. Pode também ser uma resposta aos críticos do mangá dele, usando o moleque babaca, que é vazio, e assassino e psicopata, pra falar que a internet já decidiu que Gantz é uma bosta. E tipo, ó, quem acha Gantz é uma bosta é que nem esse moleque. Ou pode ser só uma grande piada, ou pode apenas ser uma caracterização, mais uma vez, muito maniqueísta e manipuladora, pra gente não gostar desse moleque porque ele obviamente é um idiota e um psicopata e um babaca e um filho da puta. Então, pode ser isso. Eu não sei, eu realmente não sei se Inuyashiki quer dizer algo. A minha hipótese, por enquanto, pode ser que inverta. Por enquanto, é que realmente é só manipulação maniqueísta. Por outro lado, o autor realmente, como eu falei no vídeo passado, realmente teve a ideia de ouro. O senhorzinho que vira robô e o moleque que vira robô, e como eles são opostos e eles vão lutar provavelmente, é uma ideia de ouro. A situação do moleque entrando na casa e matando todo mundo sem nenhuma emoção e se sentindo vivo ao matar alguém, essa parte eu acho boba. Mas especificamente sentir-se vivo ao matar alguém. Mas ele passando pelos cômodos da casa e agindo feito um psicopata e matando todo mundo é uma puta cena. Essa cena é muito boa. Então é quase como se o anime e o mangá, consequentemente, não precisasse dizer nada, porque a situação já é genial. É muito doido isso, mas eu realmente ainda não me decidi se eu acredito que o anime quer dizer algo ou não. Eu acho que não. Outra polêmica na semana. Polêmica!
vocês gostam de polêmica! É Kino no Tabi, Kino's Journey. E você precisa ter visto o vídeo passado para entender da onde eu parto. Do fato de que eu acho que não existem, aliás, as condições para que a gente veja essa história como se fosse uma fábula irreal. Ela é realista demais para isso. Ela é pouco fantástica. Tipo, falta um passozinho, um passo a menos de fantasia e um passo a mais de realismo que a gente não precisa. Porque eu entendo, mais uma vez, eu entendo qual é o sistema da história. Eu entendo que essa história precisa que eu faça. Eu sei que a minha missão ao assistir um episódio de Kino no Tabi eu vou pegar uma grande lição de moral da vida. Eu vou refletir sobre uma pequena característica da nossa sociedade e das pessoas. Eu vou pegar uma pequena coisinha e essa pequena coisinha tem uma pequena lição ou uma faísca para que eu pense sobre isso e eu reflita sobre algo maior. Eu tô ligado que é isso. O meu caminho nesse episódio foi um caminho curioso, que foi, primeiro, eu comemorei porque tinha a cidade que anda, uma estrutura enorme. Eu falei, é isso que eu queria. Olha só que fantástico e absurdo e irreal. E aí eu fui, conforme o tempo foi passando, o que eu preciso pensar aqui? É sobre a sociedade dentro desse lugar. Apenas no último andar que tem sol. Tem uma guerra civil acontecendo nesse lugar. É sobre o reator, porque a cidade precisa andar a cidade precisa sempre estar em movimento para que o reator funcione. E é isso que gera a energia da cidade, do país na verdade. Então eu preciso pensar sobre essa tecnologia, sobre nossa relação com a tecnologia, sobre a sociedade interna desse país. E aí no fim foi uma coisa que foi sendo lentamente construída. Por exemplo, o fato de que eles vão atravessando e destruindo tudo. E tipo, é o preço do progresso. Tipo, a gente quer andar e ver outros cenários e outras paisagens. E bom, a gente, destrói coisas. Paciência. E aí no fim tem aquela parte que eu acho muito engraçada. A pureza. É quase adorável o quão simplório é Kino no Tabi em certas coisas. Que chega um cara do país e fala: olá, no megafone, olá, eu sou o diplomata deste país. Aí o outro cara fala: olá, eu sou o general deste país. E aí o país atravessa o outro país. Um país, o país que anda atravessa o outro e foda-se, nós queremos chegar àquela planície. Só que todo aquele processo para chegar nessa crítica, nessa coisa que eu preciso pensar, e eu realmente acho que a recompensa foi muito pouca, porque parece aquelas... sabe aquelas imagens de crítica social foda de Facebook, de alguém com o celular na mão e o celular tá algemado na mão dele, tem, sei lá, o Pikachu nas rédeas no pescoço do cara, como se a tecnologia estivesse nos manipulando. A foto de alguém, de todo mundo no metrô com o celular na mão. Isso aí, tô falando as verdades. Parece que é esse nível de reflexão que esse episódio me proporcionou, sabe? Tipo, os países realmente passam por cima uns dos outros, nesse caso literalmente. E eles não estão nem aí pro próximo. E o progresso de um país é a desgraça de outro. Que legal, você aprendeu isso agora, rapaz? Bacana pra você. Foi um processo que me levantou um monte de dúvida que eu não queria ter sobre aquela sociedade. E quando chegou na coisa que eu precisava refletir, foi pouco. Então eu ainda não tô lá. Eu já desencanei de me importar com Aquino. Aquino é realmente apenas um veículo, dane-se. Mas eu ainda não tô lá pra aproveitar Kino no Tabi. Black Clover, episódio 4. E eu vou ter que elogiar de novo Black Clover. Eu critiquei Inuyashiki, eu critiquei Kino no Tabi, eu vou elogiar Black Clover. É isso que eu vou fazer. Black Clover é muito óbvio. Muito óbvio. Absurdamente óbvio. Quando apareceram os pássaros que ficam perto de quem não tem magia, era muito óbvio que todos os pássaros iam estar em volta do Asta. Lógico que é isso que vai acontecer. Eu até fiquei... Eu acho que a cena demorou demais, porque a gente saca isso quando assiste
no primeiro momento, e aí demora uma eternidade até chegar no momento onde os pássaros estão lá. Mas eu acho que esse episódio foi uma construção para um clímax que foi até interessante. Mais uma vez, como eu tô dizendo nos outros vídeos, nos outros animes anteriores, eu não sei exatamente o que esse anime, se esse anime tem algo a dizer ou não. Porque tem uma questão muito forte no Black Clover, por enquanto, de classe. É uma coisa que está sendo martelada o tempo todo. A diferença de classe entre todo mundo. Tem até uma menina que provavelmente é da nobreza, e o cara fala, ó, nobreza não precisa fazer o teste da ralé e tudo mais. E todo mundo fala, esses moleque da roça, que não devia estar aqui com a gente. O cara que luta contra o Asta passa o tempo todo tirando sarro do Asta e o Asta não percebe, até que ele vai lá e fala literalmente pro cara, tipo, vai pra roça, volta pro seu lugar, que é o seu lugar e tudo mais. Então tem essa questão de classe o tempo todo, que eu não sei se é realmente o tema da história. Eu, por enquanto, dada a obviedade de de Black Clover, eu realmente acredito que ele não tem muito a dizer sobre isso. Eu acho que ele realmente é apenas, assim como Inuyashiki, é pra gente se compadecer do Asta. Tanto é que, assim, a gente viu na abertura, o Asta vai estar com aquele paninho dos touros negros, eu acho. Mas é muito claro que ele vai pros touros negros, então, e não pros outras guildas. Vamos chamar de guilda, é um fairy tale também um pouco. É muito claro que ele vai pra essa guilda, porque essa guilda é a guilda dos vira-latas. Enquanto todos os outros caras têm algum ar de pompa e nobreza. Então é claro que o Asta vai pra esse lugar. Mas, assim, esse episódio foi um episódio óbvio, só que ele foi martelando na nossa cabeça que o Asta, mais uma vez, a gente já viu isso, mas enfim, que o Asta tá sendo diminuído por todo mundo à volta dele, pra que a gente chegasse nesse clímax. E na cena onde ele luta com o cara. E tudo aquilo que ia acontecer era exatamente o que a gente sabia que ia acontecer. Mas pelo menos esse episódio nos deu exatamente o que a gente sabia que ia acontecer numa cena muito bonita. Porque essa cena eu acho que foi melhor do que aquela do segundo episódio, onde ele dá a espadada à zona. Foi uma cena melhor porque a gente tá naquela expectativa que já foi construída por cerca de 20 minutos e a explosão, a catarse do momento foi realmente maximizada pela animação bem feita da espadada do Asta. Então, eu acho que a animação razoavelmente experimental, digamos assim, parece que todo momento que vai ser uma puta espadadona vai ter um momento meio preto e branco, com uma iluminação um pouco mais criativa. Essa cena foi muito bem animada, muito bonita. Quase um trigger. E foi no momento certo de que devia ser. Então, no fim das contas, esse episódio fez todo o arroz com feijão que a gente sabia que ia fazer, mas fez. E fez do jeito certo. Se eu estivesse fazendo, mesmo que não tivesse no anime, no mangá, eu ia colocar os pássaros no fim. Ia construir a ideia dos pássaros como algo ruim, esse é um sinal de ralé, e depois quando ele vencesse o cara, os pássaros iam ser um símbolo da autoafirmação do Asta, de sim, eu sou esse cara que não tem poder. Danem-se em todos vocês. E ele ia estar com todos os pássaros em volta dele. Eu faria isso, não foi o que foi feito. Obviamente que a minha decisão não é a decisão certa, mas é uma coisa que eu pensei enquanto eu assistia, que eu pensei, pô, isso aqui é muito óbvio, de repente vai ser usado com uma imagem bonita. Não foi. Mas enfim, todo o negócio foi muito óbvio. Mas foi óbvio de um jeito aceitável, até. Então fiquem agora com Urso falando de Mahotsukai no Yome. Bom, pessoal, eu vou continuar aqui falando sobre Mahotsukai no Yomi. E eu tenho certeza que eu falei certo. Mas a certeza é uma coisa muito dúbia e eu posso estar errado. Bem-vindo à subjetividade. Vamos lá. Desculpa, semana passada tive alguns problemas e não pude gravar, né? Não pude dar minha cara linda tapa na internet falando sobre desenhos. Bom, essa semana darei a minha cara tapa falando sobre desenhos japoneses. Sobre o capítulo número 2, eu considero ele um capítulo um pouco menor, um pouco mais sem graça, pois o primeiro capítulo tem
Ele é mais veja magia, veja as fadas, veja comida. Então, tipo, quando aparece aquele almoço, ele não é tão bonito. A gente já viu o almoço como bonito. Quando aparecem as fadas, não é tão surpreendente. O que é interessante dele, do segundo capítulo, é a introdução de personagens humanos. Ou seja, personagens que, em teoria, é que nem eu e você, a não ser que você seja um reptiliano ou um alienígena do futuro assistindo isso, ou um alienígena infiltrado no governo. No caso, seria um alienígena com gosto muito estranho, ficar vendo vídeos no YouTube. E se for um arqueólogo, não confie em dizendo que esses são os melhores dos tempos. Você sabe como é essa questão de história? As pessoas sempre acham que estão os melhores e os piores dos tempos. Isso foi interessante, pois apresentou uma outra maga, ou seja, uma outra pessoa com a qual a Teaser compartilha, em parte, o estado de ser, ou seja, um estado de poder ver a magia, poder ver aquilo que os outros humanos não veem e as consequências desse tipo de coisa, como o corpo dela ter cristais. Isso é interessante, pois isso dá mais humanidade ao personagem, a mostrar ele pode se relacionar com personagens mais humanos. Então ele apresenta o padre, que é o mais humano de todos, que embora ele veja essas coisas e tal, ele não é exatamente um feiticeiro, ele não é um mago, não é um bruxo, ele não é nada, ele é só um padre. Que ele até coloca como um pobre padre diante de um ser mágico todo poderoso diante dele. Então é bem interessante isso, ele ser um personagem que nos dá uma ligação mais próxima à nossa vida moderna, à nossa vida cotidiana, à vida que nós entendemos como a vida normal, não essa vida idílica do interior britânico onde fadas habitam. Que eu acredito que é uma vida muito específica e quase nenhum de nós a tem. Talvez alguns de nós vivem no interior e tenham uma vida mais idílica, mas eu acho que a maioria não conta com fadas. Quanto ao terceiro capítulo, é um dos meus capítulos favoritos do mangá, esse arco dos dragões. Eu adoro muito ele, eu gosto muito dos dragões, eu acho os dragões muito carismáticos, muito fofinhos, eu quero bonequinhos deles para eu abraçar e dormir abraçado enquanto eu penso no vazio da minha existência. Eu gosto muito do guardião dos dragões, que vai ser mais trabalhado mais pra frente e vai mostrar o porquê eu gosto dele. Eu gosto muito também do Nelvin, né, que é o dragão que virou árvore. E se você falar assim, fala um dos seus personagens favoritos da série, é aquele dragão que virou uma árvore, normalmente as pessoas vão achar muito esquisito. E de fato mas ele é um dos personagens mais interessantes porque ele é de fato um dragão sábio, majestoso e que está no momento da morte. É um momento muito bonito, um momento muito pessoal e muito tocante. Mahou Tsukai no Yomi, ele é muito cheio disso, ele é muito cheio de momentos pessoais em que você sente a outra pessoa. Você sente a dor do outro, você sente o porquê o outro faz algo. E você sente essa empatia. É um mangá muito sobre isso, sobre sentimentos. Embora eu goste muito do aspecto de ocultismo e de como ele trabalha isso, narrativamente o ocultismo ele é apenas fumaças e espelhos. A grande questão aqui é de fato a percepção ou a capacidade que a Tisse tem
de atingir as outras pessoas que normalmente não são atingidas facilmente, e ver o que as outras pessoas não veem. Não apenas no aspecto fadas, monstros, bruxos, blá blá blá, mas também no aspecto pessoal, ou seja, ver o interior, o cocorô das pessoas. Então, esse capítulo é o começo disso, né? De mostrar o que é mesmo um mangá sobre essa relação entre pessoas, e é sobre ver coisas nas pessoas. E vai continuar esse arco, né, das 3 missões, e eu gosto bastante da terceira também. A segunda ela é legal, agora a próxima que vai ter, mas não é tão interessante como a terceira. Mas eu só quero dizer que eu acho isso muito interessante, eu acho muito legal esse mangá, esse anime. Eu tô gostando muito da adaptação, tá num bom ritmo. Eu acho que a trilha sonora tá muito bem feita e a animação tá muito boa também. Ela conseguiu pegar o aspecto de quase sonho que o mangá tem, que a história do mangá tem e que o anime precisa ter. Então eu sinto esse aspecto de sonhar do anime. Então, eu adorei e peço desculpas pela semana passada e tentarei evitar ao meu máximo não fazer mais isso. Obrigado, um beijo a todos. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.